E aí, pessoal, sejam bem-vindos. O papo de hoje parece coisa de filme, sério mesmo. E se um robô de trading pudesse, sei lá, olhar para um gráfico do mesmo jeitinho que um analista humano olha? Pois é, tem uma tecnologia nova prometendo exatamente isso. E aqui a gente vai mergulhar a fundo para entender. Será que estamos vendo uma revolução de verdade ou é só mais uma promessa passageira? Vamos descobrir juntos. Bom, vamos lá. Esse é nosso mapa da mina de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que os robôs atuais quebram tanto a cabeça da galera. Depois, vamos conhecer a grande sacada, essa tal de IA com olhos. Daí, a gente mostra como a mágica funciona e bota na balança o que é potencial e o que já é realidade. Para fechar, um resumão super fácil e aquela reflexão sobre o futuro. Bora começar? Então, para começar, a gente precisa alinhar as coisas. A real é que a grande maioria das pessoas que tenta usar robôs de trading acaba se frustrando, né? É que eles são programados com uma lógica super dura, super rígida, e na hora que o mercado dá aquela virada maluca, eles simplesmente não sabem o que fazer. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A verdade é que até quem consegue ter algum sucesso com robôs precisa ficar ali de olho, intervindo o tempo todo. Eles não dão conta do recado sozinhos por muito tempo. Falta aquele tino, aquela malícia que só o ser humano tem. A diferença gritante está bem aqui, olha só. De um lado, você tem o robô tradicional, que é basicamente um prisioneiro do próprio código, tipo o MQL5. Ele segue regras e ponto. Se o mercado muda, ele se perde. Do outro lado, tem o analista, a pessoa. A gente usa os olhos, a gente interpreta padrões, desenhos no gráfico, como o famoso ombro, cabeça, ombro. Tenta programar isso num código com 100% de acerto. É quase impossível. O robô lê a receita do bolo, o humano sente o cheiro do bolo assando. É agora que a história fica boa de verdade. A grande virada, a inovação que pode mudar o jogo, é justamente atacar esse problema de frente. E se a gente conseguisse dar olhos para uma inteligência artificial? Parece loucura, né? Essa frase aqui do criador da tecnologia resume tudo perfeitamente. O desafio não era mais criar um código mais e mais complexo, não. O desafio era ensinar uma máquina a literalmente ver e interpretar um gráfico do jeito que a gente faz. É uma mudança total de pensamento, sair da lógica pura da programação e ir para a interpretação visual. Tá, então, como é que isso funciona na prática? É mais simples do que parece. Primeiro, tem um robô que roda lá no MetaTrader 5 e, bum, tira uma foto da sua tela. Essa imagem vai para uma IA que foi treinada com milhares, talvez milhões de exemplos de conceitos visuais, como Price Action, Smart Money, e o mais legal é que não importa o seu setup. Pode ter indicador, Fibonacci, um monte de linha, se está na tela, a IA analisa a imagem. Certo, tirar uma foto parece fácil, mas e depois? Como é que essa imagem vira uma decisão de compra ou venda? Qual é o passo a passo que acontece por trás das cortinas? Vamos desvendar essa mágica. Olha, o processo é fascinante e tem uma segurança que chama a atenção. Depois da foto, uma primeira IA, vamos chamar de analista júnior, faz a análise principal. Aí vem o pulo do gato. Uma segunda IA, a supervisora, pega essa análise e revisa tudo para ver se a lógica está batendo, se faz sentido. É uma dupla checagem. Só depois desse ok do supervisor é que a decisão final, seja comprar, vender ou só esperar, é enviada de volta. E tem um detalhe que é a cereja do bolo. A análise visual é quem manda. Mesmo que algum modelo matemático de machine learning grite compra, se a IA visual, que foi treinada para pensar como um especialista, olhar para o gráfico e achar que está confuso ou arriscado demais, a palavra final é dela. Isso garante que o raciocínio seja o mais humano e experiente possível. Agora sim, chegamos na parte que eu mais gosto. Com todas essas informações na mesa, está na hora do nosso debate. De um lado, o potencial incrível, quase infinito dessa tecnologia, e do outro, bom, a realidade, com os pés bem firmes no chão. Vamos lá. No canto otimista, os pontos fortes são de encher os olhos. Uma análise quase humana que se adapta a qualquer setup visual e ainda por cima te diz o porquê da decisão. A dupla checagem com a IA supervisora, então, é uma camada de confiança sensacional. Mas, no canto pragmático, a gente precisa lembrar, ainda é uma versão beta. Tem a questão do consumo de recursos do computador, tem o custo, claro, e a análise não é em tempo real, piscou ou operou. Acontece em intervalos, tipo a cada 15 minutos. E por enquanto, os testes mais pesados estão rolando principalmente no mercado de Forex. Foi um bom debate, hein? Argumentos excelentes dos dois lados. Mas que tal a gente simplificar essa história toda? Vamos fazer um resumo no estilo, me explica como se eu tivesse 5 anos, para não restar nenhuma dúvida. É ridiculamente simples. Primeiro passo.
o programinha vai lá e clique. Tira uma foto da tela do gráfico, com tudo que tiver ali, seus indicadores, seus desenhos, tudo. Segundo passo, essa foto vai para uma inteligência artificial, que é tipo uma analista. Ela olha a imagem e fala, por tudo que eu tô vendo aqui, acho que a gente devia comprar, hein? Ela dá um palpite. Terceiro passo, e esse é crucial. Antes de fazer qualquer coisa, esse palpite vai para uma outra IA mais cascuda, a supervisora. Ela confere o trabalho da primeira e pergunta, essa ideia faz sentido mesmo? O risco tá legal? É como se o chefe desse uma olhadinha no trabalho do estagiário. E o quarto e último passo, só depois que a supervisora carimba o aprovado, a decisão final, agora duplamente checada e validada, volta para sua plataforma de trading. Simples assim. Foto, análise, conferência e resposta. Depois dessa explicação toda, fica bem claro, né? Mesmo que ainda existam desafios, a gente está olhando para algo com um potencial gigantesco. E isso, claro, faz a gente pensar, o que essa tecnologia realmente significa para o futuro de quem opera no mercado? O que isso representa, no fundo, é uma evolução. É a gente saindo dos robôs que são gênios da matemática e indo para os robôs que são artistas, que entendem a linguagem visual do gráfico. Isso abre um leque para uma automação muito mais inteligente. Mas olha que importante, o conhecimento humano não fica para trás. Pelo contrário, ele se torna essencial para treinar e auditar essa IA. É o começo de uma parceria de verdade entre a pessoa e a máquina. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo pensar. Com a tecnologia andando nesse ritmo, a pergunta não é mais se a IA vai fazer parte do nosso dia a dia no mercado, mas sim como a gente vai construir essa parceria. A inteligência artificial pode muito bem estar se tornando a próxima grande aliada de quem busca seus objetivos no mercado financeiro. Fica aí a reflexão.